ao nosso eterno Criador a nossa mais profunda gratidão, porque Ele, na sua infinita bondade, tem cuidado de nós, que possamos recebermos a sua gloriosa presença. Este pequeno estudo, eu falarei um pouco das dificuldades que muitos líderes, que muitos pastores, dirigentes poderão ter no julgamento final. Prometo não fazer aqui nenhum juízo precipitado, porque eu não tenho as mínimas condições de falar quem se salvará ou quem irá se perder. Mas a palavra nos mostra alguns que estão em transgressão à palavra sem nenhum temor. E eu falarei da deficiência de alguns líderes, de alguns ministérios que poderão ter no julgamento final. São aquelas mentirinhas incabíveis que os líderes chegam diante do seu ministério para dizerem que é o Senhor que está falando, que é o Senhor que está ordenando. O dízimo é do Senhor. Aqueles que estão em falta, que não devolvem o dízimo, estão roubando ao Senhor. Que os 10% é do Senhor. Então são milhares, milhões de inverdades usadas diante dos ministérios para intimidar os membros. Pensa os senhores, senhor, a senhora que tem um filho ou uma filha, e este usa o seu nome, a sua autoridade, sem você ordenar, sem a sua permissão, para comprar, para vender, para gastar. Pega o seu cartão de crédito e usa sem o seu consentimento. Se o senhor, se a senhora descobrir isso do seu filho ou da sua filha, o senhor, a senhora, deixaria tudo como está? Daria uma aprovação para este filho ou para esta filha? Agora imagina o senhor, a senhora, as pessoas que estão usando o nome do nosso Criador indevidamente para enriquecer, para
construir grandes impérios com o nome do Pai, do Filho, do Santo Espírito. O que os senhores acham que poderão acontecer com estes no julgamento final, no dia do juízo? Sabemos que estamos vivendo em pleno juízo, uma preparação para o julgamento final. Darei aqui alguns exemplos. O ministério dos Mormons. Profeta desse ministério fala que o livro que ele escreveu é o segundo Novo Testamento que o Senhor o chamou para ele escrever este livro, que é o segundo Novo Testamento. E os senhores conhecem as doutrinas deste ministério, o qual esse líder nos conta que ele teve mais de 30 companheiras. Os senhores acreditam que estes 16 milhões de membros, dado deles, não terão nenhuma dificuldade no dia do juízo final? Vamos ver o outro ministério. O ministério dos adventistas. Cerca de 22 milhões dado deles, o qual eles colocam abertamente uma mulher no lugar do sumo sacerdote, uma mulher no lugar do profeta da igreja. Isso está escrito em todos os autos deles. E eu costumo falar que este ato deste ministério, eles ultrapassam todos os limites de desobediência. Colocar uma mulher no lugar do sumo sacerdote, no lugar do profeta da igreja. E as profecias deste profeta, Cristo, está em todo o Novo Testamento. Não precisamos de nenhum profeta, a não ser o único profeta da igreja, seguirmos, obedecermos, interpretarmos as suas profecias no livro do Apocalipse. Então, cerca de 22 milhões de membros creem nesta senhora que foi colocada no lugar do profeta da igreja. E os senhores acreditam que estes 22 milhões de membros não terão nenhuma dificuldade no juízo final? As testemunhas de Jeová,
cerca de 10 milhões, os quais leram a Bíblia e acharam que alguns textos, alguns nomes não condizem com a verdade na interpretação deles, e aí fizeram uma Bíblia para o seu ministério. No livro de Apocalipse 22, Altíssimo Criador, Santo Espírito, nos dê sabedoria para compreendermos as tuas verdades. Ali o Santo Espírito, através do apóstolo João, Apocalipse 22, 18 e 19, veja o porquê os líderes, as pessoas refutam o livro do Apocalipse. Porque as verdades do livro do Apocalipse não tem nenhuma maquiação. Aonde fala aqueles que acrescentarem as palavras deste livro, todo o Novo Testamento, o Senhor lhe acrescentará os flagelos, as pragas que há de virem sobre todos os desobedientes. Se estes estiverem vivos no derramamento das pragas, eles serão atingidos por estas pragas. Porque vejam, senhores, eu não estou fazendo nenhum juízo, nenhum julgamento precipitado. São as palavras proféticas. A palavra do Senhor é que nos dão esta certeza, estas respostas, esta reprovação para aqueles que usam de inverdades diante dos seus ministérios, acrescentando ou diminuindo as palavras da profecia, as palavras do livro sagrado. Ainda temos um outro grupo de pessoas que leem a palavra ou estudam a palavra para descobrirem textos que não conferem um com o outro, para desabonarem alguns livros. Eu já tenho visto, senhores, creio que também já viram, alguns desabonarem alguns escritos, alguns livros de Marcos, João, alguns textos da Bíblia, desafiando assim o Santo Espírito. Santo Espírito, nós não temos o direito de recopiar a palavra. Não temos esse direito de acrescentar ou diminuir. Por mais que nós achamos alguns textos que na nossa interpretação não condiz. Agora vejam, senhores, a grandeza do Santo Espírito. Há mais de 40 anos estudando a palavra,
Nunca encontrei um texto que não confere, que não condiz com a verdade. Nunca encontrei um texto que pudesse desabonar um dos escritores da palavra de Deus. Isto é desafiar o Santo Espírito. E a grandeza do Santo Espírito é tamanha na minha vida que eu não encontrei nenhum texto que desabonasse um escritor da palavra. O que o Santo Espírito faz por nós? O Santo Espírito, na sua infinita grandeza, na sua infinita sabedoria, ele atualiza toda a Escritura para nós, para a nossa salvação, para a nossa edificação. O Santo Espírito faz esta grandeza de atualizar todos os textos para nós. Se eu leio na palavra Deus, eu não preciso ficar nesse texto, nesta palavra. Eu posso chamá-lo nosso Pai eterno, nosso Pai celestial. Se eu leio na palavra Jesus, eu não preciso ficar neste texto. Eu posso dizer sumo sacerdote, o Rei dos Reis, o Cordeiro que venceu. Então, esta é a grandeza da palavra. Eu não preciso fazer uma outra palavra. Eu não preciso fazer uma outra Bíblia. Eu não preciso colocar dentro da igreja um outro profeta. Porque isto é desafiar a palavra. Isso é desabonar a palavra. Isso é desafiar o Santo Espírito. Colocar um outro profeta na igreja, desabonando, batendo de frente com o profeta da igreja. Uma igreja não pode ter dois profetas, porque um vai chocar com as profecias do outro. A igreja primitiva, a igreja coluna da verdade, a sã doutrina só pode ter um profeta, não pode ter dois, porque um vai chocar com o outro. Como que nós podemos fazer um livro, copiar um livro e dizermos que este livro é a complementação do Novo Testamento? Isto é desafiar o Santo Espírito. Isto chega a ser uma blasfêmia contra a palavra, contra o Santo Espírito. Existem muitos que estão com a mente tão cauterizada, ele já cauterizou tanto a sua própria consciência, que eles cometem a blasfêmia contra o Santo Espírito e nem percebem que os atos, que as mentiras, que o que eles estão fazendo, a prostituição que eles estão fazendo com a sã doutrina, com a palavra, é uma blasfêmia contra o Santo Espírito. E estes não percebem,
porque a mente destes já cauterizou. A palavra não nos dá o direito, o Santo Espírito não nos dá o direito de acrescentar um versículo na palavra, nem diminuir. Eis a grandeza do Santo Espírito em nossa vida. Eis o porquê os ministérios não recorrem à grandeza do Santo Espírito. Eis o porquê muitos não sabem, não interpretam o livro do Apocalipse. Porque as verdades têm de ser claras. E o Santo Espírito não pode contradizer aquilo que ele já inspirou os profetas para escrever na sua igreja, os escritores, aquilo que Mateus, Marcos, Lucas, João escreveu, nós não podemos contradizer. Por isso, o Senhor diz que enviaria o Santo Consolador para que aqueles que estivessem dificuldades na interpretação da palavra pudessem recorrê-lo e ele iria nos auxiliar, como ele nos auxilia na compreensão, nas interpretações da tua santa palavra. Que os senhores sejam visitados, iluminados, creiam. Jamais podemos fazer algum acréscimo na palavra, nem diminuir estas mentiras que estão sendo faladas diante dos ministérios, com o nome do Pai, do Filho, do Santo Espírito. Creia na palavra. Eu não estou fazendo nenhum julgamento precipitado. Na palavra, estes terão dificuldade no julgamento eterno, no juízo final. Pegue aí o seu copo com água e vamos entrar na presença do Senhor. Após consagrar essa água, dê a algum enfermo para beber. Tiver alguém enfermo que você conhecer, põe numa garrafinha, leva para esta pessoa, para que a bênção, a cura, possa chegar até a vida deste ou desta. Meu Senhor, exaltado seja a glória do teu nome. Coloque, meu Pai, a cura nesta água, as bênçãos do Senhor nesta água. Aquele que desta água beber, receberá bênção espiritual, física, para glorificar o teu santo nome. Se algum enfermo beber desta água, meu Pai, que a sua saúde possa ser restaurada, renovada para a glória do Santo Espírito. Exaltado seja a glória do Cordeiro, na sua grandeza, no seu poder e majestade, para todo e sempre. Vamos participar da água. Agora, feche os seus olhos, põe as mãos no seu coração e vamos mais uma vez entrarmos na presença do nosso eterno Criador. Altíssimo Criador, visita a vida deste homem, desta mulher, a família, meu Pai, dos mesmos. Visita este lar, Senhor, exaltado e glorificado seja a grandeza do Santo Espírito. Coloque os teus anjos em redor dos nossos lares, meu Pai.
Guarda-nos das balas perdidas, dos homens sanguinários, dos acidentes, dos prejuízos inesperados, que nós possamos, meu Pai, permanecermos sobre a sombra do Altíssimo para a glória do Teu santo nome. Senhor, te abençoe e te guarde, a você, todos que fazem parte do seu caminho. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro.